Ele que é psiquiatra, também trabalha com medicina natural, Aloysio Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Patrícia, todos os colegas, internautas e ouvintes da Itatiaia. Quero trazer aqui um convite, um evento que vai ser realizado então, Eduardo, no domingo, dia 21, que é o Dia Mundial do Yoga. As Nações Unidas instituíram essa data há 12 anos e já fazem desde 2014. Então, o yoga, ele tem como proposta, é uma ciência milenar, tem mais de 4.000 anos, né? Ele traz uma proposta de paz pessoal, da paz mundial, né? E da paz coletiva como um todo, né? Então, dia 21, Dia Internacional do Yoga, vão haver 2 eventos, um no Parque Municipal na parte da manhã e outro no Parque das Mangabeiras a partir das 13 horas, promovido pela Associação Mineira de Yoga. Então, se vocês tiverem interesse, né, quiserem conhecer o trabalho, aí entra no YouTube, entra lá no Instagram da Associação Mineira de Yoga, escreve com Y, tá? AMY Yoga, AMYOGA. Então, que todos, né, descubram os benefícios do yoga quando a gente treina, Eduardo, para aquietar a mente em alguns momentos, não é ficar com a mente quieta o tempo inteiro, não, mas é ter os momentos, principalmente no início do dia e no final do dia, para você fazer uma introspecção, fazer uma reflexão pessoal, sem estar pensando em nada de específico, um encontro consigo mesmo. Depois, por um pedido do governo, da AGE, junto ao presidente do Tribunal de Justiça, voltou atrás, o COR está funcionando, mas com essas deficiências. Consequência, como as pessoas, numa situação de desespero, não conseguem as vagas nos hospitais de referência, os hospitais públicos, os contratados e os conveniados do SUS, entram na justiça pedindo internação em hospitais privados. Aí é aquela famosa judicialização, uma avalanche de ordem. Exatamente, teve um aumento enorme no último mês. Maria Fernanda, não tinha como fazer uma transição onde o SUS continuasse e o outro fosse entrando aos pouquinhos? Pois é, isso exato. Eu não tenho essas informações internas do que efetivamente aconteceu. Fato é que a entrada dele gerou esse descompasso geral, inclusive com a tentativa manual, retorno ao manual, durante esse período que não teve uma transição adequada. Minimamente não teve uma transição adequada. A lógica do Dr. Luiz é do bom senso, mas nem sempre existe no serviço público. Uma pessoa trans entra na competição de forma desigual com outras, do gênero definido e declarado? Isso não é democrático, né, Eduardo? Porque a genética, quando ela é XY, que é a genética do homem, e XX da mulher, é bem diferente. Então, do ponto de vista prático, você deixar... Eu não vou falar do trans especificamente, que são tantas variações que a gente tem hoje de opções sexuais, né? Mas do ponto de vista físico, biológico, a força muscular do homem é diferente da mulher. O ser humano masculino, ele tem fibras musculares que são para carregar pesos maiores durante períodos menores. E a mulher, ela tem as suas fibras musculares capazes de segurar uma quantidade de peso menor, mas por um tempo mais prolongado. Então é diferente, principalmente na questão das lutas, na questão de esportes que envolvem força. Eu acho que é certo que o biológico, né, a questão filosófica, a questão existencial, a questão de hábitos de vida, de escolhas, isso aí cada um faz as suas. Agora, o corpo físico, ele tem uma capacidade e ao mesmo tempo uma limitação que você colocar desiguais para competirem de uma forma igual não é democrático, não é adequado. Nesse caso específico aí, a mim me parece que se esse rapaz tão jovem já tinha esse comportamento abusivo, provavelmente ele já tem apresentado esse comportamento também com a mãe, né? E o que é importante frisar, doutor Luiz, que o que parece ser uma proteção da sogra à nora, na verdade é uma proteção do filho, para ele não fazer uma bobagem, estragar a vida dele? Fazendo essa leitura eu concordo com você, porque dentro do raciocínio de que há males que vêm para bem, né? Às vezes uma situação dessa, uma acusação, um ter que se explicar junto à polícia, faça com que ele tenha uma reflexão, faça com que ele faça uma revisão dessa atitude. A gente tem falado, Maria Fernanda, que é muito importante
que pessoas que são mais instintivas, que têm funcionamentos mais automáticos, sofram um tipo de limitação externa. É uma contenção. Na psicanálise fala a esse respeito. Isso, né? A colocação de limite, a colocação de parâmetros para o sujeito que não tem essa capacidade de se autocontrolar, acordar para a necessidade de que a vida em sociedade, a vida em coletividade exige um respeito. Tanto é que a velha teoria diz que a liberdade de uma pessoa vai até onde começa a da outra, né? Agora, me impressiona, Eduardo, a quantidade de homens que se dispõem a agredir uma pessoa que é mais fraca em geral, que tem menos força física. Isso é de um ridículo, isso é de um absurdo, é de um desrespeito, de um egoísmo que realmente a gente tem que pensar que é um animal que não foi domesticado. Então aí tem que ter polícia, tem que ter denúncia para poder, então, já que ele não tem o autocontrole, que esse controle venha de fora e tem que ser feito de forma eficaz. E aonde que nós, enquanto sociedade, estamos errando? Porque esse rapaz tem 21 anos. Apenas 21 anos. Ou seja, ele foi criado numa nova sistemática de informação, de acesso, né? Num trabalho que tem sido feito e a gente só está vendo os abusos, os feminicídios aumentando. E a hora que a gente fala o motivo, né? Olha só, ele não deixava a companheira usar o celular e sair de casa para trabalhar. Isso é tão retrógrado. Nossa, é inacreditável. Isso me assusta. Mas aí, Eduardo, tem uma coisa importante. A informação, Maria Fernanda, ela não garante a formação. Com certeza. Né? Então você tem o elemento que é a informação, mas tem o elemento que é a introjeção, introspecção dessa informação para transformar em informação. Então, do ponto de vista prático, quando você não tem um treinamento bem feito ou quando ele não é incorporado, esse ser vai aparentemente como humano, mas as atitudes são totalmente instintivas e animais. O regime islâmico do Irã condenou a cantora Parasto Ahmad a 74 chibatadas por se apresentar, gente, sem o véu durante um show transmitido pelo YouTube em 2024. A sentença também impôs à artista 2 anos de proibição para exercer atividades artísticas e outros 2 anos sem poder deixar o país. De acordo com o jornal britânico The Guardian, 8 integrantes da equipe de produção da cantora, incluindo músicos que também participavam aí da apresentação, também foram condenados à mesma punição. A acusação contra a cantora envolveu suposta ofensa à moral pública por meio da produção e divulgação do conteúdo considerado, abre aspas, vulgar e imoral no ambiente virtual. A decisão citou artigos do Código Penal Islâmico e também Lei de Crimes Cibernéticos do Irã. A sentença ainda é preliminar e pode ser alvo de recurso. Eu sei que ela vai dizer assim, sem palavras, mas eu vou perguntar para a advogada. Inacreditável. Você viu como é que ela demorou? Ela ficou sem palavras. Ela tá sem palavras. Mas muito como, fora, né, como doutora? não, né? Como não, Patrícia? Então vou resumir nessa palavra aí? Inacreditável. Fora, doutor, que ela está tomando fôlego. Olha, você falou que o Trump é louco. O Trump é interesseiro, Eduardo. O negócio dele é dinheiro, grana, né? É isso que conta para ele. Então ele faz as jogadas, obtém as suas vitórias comerciais, financeiras, e aí vai caçar uma outra confusão. Agora, a questão dos ayatolás, essa questão do extremismo religioso, eu acho que como que se existisse o bem e o mal, e que determinadas pessoas que se dizem religiosos, que se dizem, então, espiritualizados, fazem atrocidades, Eduardo, fazem absurdos, que é um caso mesmo de inferno. Tem que levar esses caras para poder, né? Queimar nas profundas. 74 chibatadas, gente. Não, eles estão matando lá, assim, há anos, desde que o Khomeini tomou o poder do Shah Reza Pahlavi, que a coisa lá no Irã é um absurdo, é uma matança continuada, e eles cada vez mais se sentem com o direito de invadir o direito dos outros, porque o direito deles é mais direito do que o direito dos outros. É um absurdo. Já acha que fala em nome de Deus. Mas precisou trabalhar muito para mostrar que tinha mais a oferecer, além do que sua aparência física. Segundo ela, nos anos 80, mulheres bonitas frequentemente elas eram subestimadas e tinham aí o talento colocado em segundo plano. A Cláudia Raia destacou ainda que a frase faz referência à visão preconceituosa da época, quando muitas atrizes enfrentavam dificuldades para serem reconhecidas por suas habilidades profissionais.
Ainda é assim, né não? 80? É, por aí. Ô, doutor Luiz, errado ela não tá. Olha, Eduardo, o que acontece é que nós temos a forma e o conteúdo, né? E não quer dizer que uma forma exuberante necessariamente vai ter um conteúdo precário, um conteúdo fraco, né? Isso daí é uma coisa relativa. Mas, de qualquer maneira, é um raciocínio que a gente entende que ele tem um sentido lamentável, não é um raciocínio brilhante, né? Mas realmente essa coisa de valorizar-se a forma em detrimento do conteúdo, ou seja, que se você chama a atenção por ter um corpo formoso, por ter um corpo, vamos dizer assim, esteticamente acima da média, é claro que não tem a ver necessariamente que o conteúdo seja fraco, não, Eduardo? Acho que é uma distorção. Aliás, esse tipo de discussão, eu acho que é uma perda de tempo, porque é lógico que cada uma coisa tem o seu valor e que se as duas estão juntas, melhor. Agora, se tiver só uma, que seja então valorizada a parte que é mais, vamos dizer, mais avantajada, né? Que tem mais uma quantidade maior de beleza interior ou exterior. Nós temos um país meio esquizofrênico com norma, né? Se de um lado a gente acabou de lançar um marco novo para o transporte coletivo, que precisa ser reincentivado até pela questão da mobilidade urbana. E de outro lado, a gente amplia o financiamento para o transporte individualizado, a gente fica a perguntar que tipo de política pública a gente quer para as nossas cidades. Ô, doutor, os motoristas merecem? Sim, eu acho que esse estímulo é um estímulo válido, que Maria Fernanda falou, faz muito sentido, porque se você incentiva o transporte individualizado, você, de uma certa forma, desincentiva o transporte público, né? E a maior parte das pessoas não tem condição de ficar pagando Uber, de ficar pagando aplicativos, né? Então, em ano de eleição, Maria Fernanda, é um vale tudo, né? Então, tenta se agradar a gregos, baianos, de tudo quanto é jeito. É verdade. O Instagram do doutor Aloysio é Aloysio A. Andrade. Isso mesmo, Eduardo. Aloysio Andrade, meu telefone é o 319-8877-8800. Quero então justificar minha ausência na semana que vem, Eduardo, porque eu vou estar indo participar. É o 8º ano em seguida, é uma semana de um festival de yoga que vai ser realizado, como vem sendo, no Grande Hotel de Araxá. E quem tiver disponibilidade, quem for do Triângulo Mineiro, sábado e domingo eu vou participar, fazer algumas falas lá. Então, sexta que vem, vou ficar com muita saudade da bancada e dos ouvintes e internautas.